E aí, amigo torcedor, amiga torcedora do esporte, deixa eu me agitar na cadeira, a cadeira tá barulhenta hoje, do esporte mais amado do mundo, tudo bem com vocês? Bem-vindos, mais um vídeo. Sexta-feira eu não gravei porque trabalhei na sexta-feira, fiquei tudo enrolado, não consegui gravar, mas hoje estamos aqui. Conforme combinado, de segunda e sexta, sexta eu prometo que eu vou gravar. Estamos aqui para falar da rodada do Campeonato Brasileiro, Flamengo eu acho campeão, pode ser campeão já no domingo que vem. Vai pegar agora o Vasco, se não me engano, né? Depois na semana que vem. Se o Palmeiras precisa ganhar, o Flamengo pode ser campeão e viajar para disputar a final da Libertadores já com o título de campeão brasileiro, o que daria uma enorme tranquilidade para o Flamengo. Eu queria falar com vocês, antes de falar os resultados da rodada, agradecer você mais uma vez pelo prestígio, pela força aí, e dizer que a Fonte Fanatics, nossa parceira, também no Barolo Vídeos, está aqui conosco, com mil de ofertas de Black Friday, de camisas de time, eu vou deixar o link na descrição para você conferir. E eu queria dizer o seguinte, eu tô com uma curiosidade aqui, o que vocês acham que aconteceria, por exemplo, no sábado o Santos ganhou de 3-0 do Goiás. O Santos oscilou muito, para mim foi longe demais, surpreendeu o Santos com esse elenco limitadíssimo que tem. Eu queria saber que lugar que estaria o Santos na tabela hoje. Você, santista, amigo do canal, me responda. Você também de outras torcidas. Que lugar estaria o Santos se ele fosse treinado, por exemplo, pelo Mano Menezes? Que lugar estaria o Flamengo se ele fosse treinado pelo Roger Machado? Que lugar que estariam esses times se eles fossem treinados por treinadores brasileiros? A camisa de hoje, né? Duas camisas da Chape. Essa aqui, uma nova da Chape, de 2017, 18, se não me engano. Essa aqui é número 20 do Apodi, o lateral. E aquela ali, dá pra ver, do Caramelo. Aquela lá, eu conto uma história outro dia quando eu mostrar o vídeo das camisas. Foi uma camisa que um amigo meu que foi cobrir a tragédia lá da Chape comprou, do Caramelo, que jogou no São Paulo. Então é uma camisa que eu gosto muito, camisa de jogo. E essa aqui do Apodi, acho que todo mundo tem uma simpatia pela Chape. Essas são as duas camisas de hoje. Então eu queria muito saber, fico curioso em saber como é que estariam posicionados na tabela, tanto o Flamengo como o Santos. O Flamengo estava com o Abel Braga aí, né? Até outro dia. Tá, não tinha todos os reforços que o Jesus tem, mas estava com o Abel Braga aí. Como é que seria o Santos se estivesse sendo comandado pelo Abel Braga? O que vocês acham que ia acontecer? Eu tenho uma opinião bem forte sobre isso, eu acho que estaria ali embaixo na tabela. Não estaria, nem embaixo eu não digo, mas não estaria no lugar que ocupa, principalmente o Santos. Eu acho que sim, esses dois treinadores estrangeiros vieram dar um choque de realidade para esses muitos acomodados treinadores brasileiros que se acham o máximo, que acham que sabem tudo de futebol e estão aí ficando para trás e mostrando um futebol cada vez mais ridículo, um futebol do Campeonato Brasileiro cada vez mais vergonhoso de se assistir. Falando da rodada aí, mais uma vez uma rodada pobre, eu assisti no sábado uns gols do Santos, o Soteldo arrebentou com a partida, um estrangeiro. Eu assisti Corinthians e Palmeiras, um jogo fraco, onde um time jogou mal, que foi o Palmeiras, o outro time não quis jogar, que foi o Corinthians. O resultado surpreendente, porque o Corinthians fez um gol no finalzinho, e o Palmeiras que perdeu pênalti, empatou ali no final da Bacia das Almas. Para mim deu adeus ao Campeonato Palmeiras. Muitos amigos palmeirenses dizendo isso, que o Palmeiras deu adeus, agora só ano que vem. E aí, eu queria conversar com vocês outro assunto. O Corinthians, muita gente fala que o Corinthians atualmente é o pior time, né, entre os grandes de São Paulo. Pelo menos na tabela é o pior time. Temos o Palmeiras, o Santos e o São Paulo. Mas pensa comigo, ó, o Corinthians foi o único time que foi campeão esse ano dos grandes. O São Paulo nada, mais um ano na fila. O Santos também não conquistou nada. E o Palmeiras, que eu acho que o torcedor do Palmeiras tinha grande expectativa no ano de disputar Libertadores, Mundial, de conquistar muita coisa, que estava até nem ligando para o Campeonato Brasileiro, que era meio que obrigação. O Palmeiras não ganhou nada, o São Paulo não ganhou nada, o Santos não ganhou nada, só o Corinthians foi campeão paulista. É um título modesto, mas que para o São Paulino, por exemplo, é a Champions League. Então, curioso, né? De todos esses times de São Paulo aí, o Corinthians teoricamente o mais fraco, demitiu o treinador agora, entrou numa quase crise, mas foi campeão paulista, enquanto o resto dos outros times de São Paulo aí que estão acima do Corinthians na tabela do Campeonato Brasileiro não ganharam absolutamente nada. O Internacional no domingo, aí os jogos de domingo, São Paulo deu vexame mais uma vez para o Atlético Paranaense. Fiz uma análise do jogo no canal Barolo Vídeo, se você quiser só conferir. Jogo ridículo do São Paulo mais uma vez, o time mais morto do Campeonato Brasileiro, mais sem vontade, mais apático, mais sem vergonha, é o time do São Paulo. O Internacional venceu o Fluminense,
Fluminense caindo pelas tabelas. Cruzeiro e Atlético, no jogo que teve racismo, briga, uma palhaçada, ficaram no 0x0. O CSA perdeu do Vasco, o Vasco do Lucha, venceu bem 3x0. Fortaleza bateu o Ceará no Clássico. Chapecoense perdeu do Grêmio, o Grêmio se distanciando cada vez mais do São Paulo. E hoje a rodada se completa com Botafogo e Avaí. E o Flamengo, que estava perdendo do Bahia, venceu por 3x1 de virada. A torcida gritou pela primeira vez, é campeão. O que eu concordo plenamente com a torcida do Flamengo, com todos os méritos. Eu estava falando no vídeo do Barulho Vídeo sobre os jogadores atuais não treinarem fundamento, terem pouco compromisso com a profissão de todos os clubes, né? Não só do São Paulo. No São Paulo é mais evidente que eu acompanho mais de perto. Mas você vê, por exemplo, uma postura do Jesus que cobra demais esses jogadores do Flamengo, cobra na vitória, no empate, porque o Flamengo não perde. Mas quando perdeu, empatou com o Goiás, ele foi lá cobrar. Quando ganha, ele vai lá cobrar, ele enche o saco dos jogadores. Vê se no São Paulo, por exemplo, tem cobrança. Não tem. É a casa da mãe Joana, cada um faz o que quer. É o resort da Barra Funda. Aí o Gabigol, ele estava falando outro dia, o Gabigol, o preparo físico dele é impressionante, né? Além de estar jogando muita bola, bateu recordes de gols. Ele tem uma academia em casa, meu. Ele falou que não é só exercício, é dieta. O cara faz dieta. O cara treina no Flamengo e treina em casa. É como eu disse no vídeo do Barulho Vídeos. Não existe conquista sem esforço a mais. Não adianta você fazer o que todo mundo faz. Você tem que fazer a mais. Olha o Gabigol, o cara tem artilheiro do campeonato, batendo recordes aí de gols do Zico, deixando os jogadores do Flamengo para trás, batendo recorde porque o cara se dedica a mais do que os outros. Não é por acaso, não é só porque o Gabigol é talentoso, não é só por causa disso. É um esforço a mais. Que time você vê aí? Seu time se esforça, faz esse esforço a mais? Provavelmente se você não for flamenguista, seu time não faz esse esforço a mais. Então, e aí você vê a postura do Flamengo dentro de campo, os caras estão perdendo no gol contra, empataram o jogo, vão pra cima, viraram o jogo, fizeram o terceiro gol e estão indo pra cima buscar o gol. É a fome que esses caras têm do Flamengo que me impressiona, que eu não vejo nos outros times, vejo muito pouco nos outros times. Você vê Palmeiras e Corinthians no sábado, falta fome pros caras, faltava fome pros jogadores do Palmeiras, por exemplo, faltava muita fome pros jogadores do Corinthians, por exemplo. O Santos teve mais fome, tanto que está aí subindo na tabela. O Grêmio teve um pouco mais de fome contra a Chapecoense, também está subindo. E o Renato Gaúcho garantiu que vai disputar a Libertadores, eu acredito que vai mesmo. Então, e o São Paulo, então? O São Paulo é o barriga gorda mais cheia, a barriga mais gorda que tem, mais cheia, que não tem fome de nada. Então você vê que bonito é o Flamengo com fome de vitória, os caras querem vencer. O menino fez o primeiro gol, levou uma dura do Gabigol, acho que eles se desentenderam ali na comemoração, o Gabigol deu uma dura nele. É a vontade de ganhar, a vontade de fazer gol, a vontade de ir pra cima. Isso pra mim faz um time campeão e o Flamengo que tem 77 pontos, 10 a mais que o Palmeiras com 67, o Santos com 64 e o Grêmio com 56, pra mim com toda a justiça o Flamengo campeão e esses times vão pra Libertadores. O São Paulo ali em quinto, caindo pelas tabelas com 52, já perseguido pelo Atlético Paranaense, que não aspira a nada porque tem vaga para pegar a Copa do Brasil, Internacional, Corinthians e Bahia. A próxima rodada eu falo para vocês na sexta-feira, né? A gente vai conversando, mas eu acho que o Flamengo merecidamente seria muito feio, muito ruim por futebol se o Flamengo não fosse campeão, mas claro que vai ser campeão, não tenho a menor dúvida, que o Flamengo vai ser campeão. E aí, eu estava assisti ontem Liverpool e Manchester City, um jogaço. O Manchester City estava perdendo de 3x0, os caras indo pra cima e tentando um empate e pressionando o Liverpool no contra-ataque. É um outro esporte que eles jogam lá, não é futebol, não é o que a gente vê aqui, é outra coisa. O Brasil há muitos anos não é mais o país do futebol, porque eu acho que esses caras não têm apego, amor à profissão, a grande maioria, ninguém treina fundamento, é só fazer propaganda de aplicativo de comida, chuteirinha. Tem aquele staff que cerca o jogador, os baba-ovo, empresário, agente, assessor de imprensa. Falta foco na profissão para esses caras, ninguém treina mais fundamento. Eu estava assistindo outro dia um cara comentar de categorias de base, disse que as categorias de base sub-15, sub-12 dos times grandes só se preocupam em disputar competições para ganhar,
para poder valorizar jogador, para já fechar contrato. Ninguém se preocupa na base com treino, de fundamento, de chute, de cruzamento. Você pega essas escolinhas de hoje aí que tem espalhadas pelo Brasil, o moleque tem que correr, ele faz circuito de exercício, não brinca mais com a bola, não se diverte mais com a bola, como o brasileiro se divertia nos campos de várzea, por exemplo, lá no século passado. Mas é isso, o moleque entra com 5 anos na escolinha, fica treinando, correndo em cone, correndo atrás de cone, dando volta em cone, não se diverte mais com a bola, não é incentivado a driblar, criar, não tem nada, é mediocridade. Aí você soma tudo isso, a CBF, a corrupção, a tudo que é o futebol brasileiro, esse lixo, que é hoje, desculpa a expressão, mas é um lixo o futebol brasileiro, muito por causa disso. Hoje a história, vamos à história já, né, para quebrar um pouco, foi muito pesado o clima. A história de hoje continuando na Copa de 2006 em Wex, na Suíça, que eu parei na parte que a gente chegou em Wex, né, uma cidadezinha que tinha 3 mil habitantes e com a seleção brasileira foi a 20 mil. Quando a gente chegou, o pessoal da Record chegou, não tinha ninguém na cidade porque a seleção brasileira chegou só uma semana depois. Então a cidade era pacata, tranquila, bucólica, com lago, a neve, os picos nevados da Suíça, os restaurantes vazios, tudo bonitinho, arrumadinho, na frente do lago, maravilhoso. A gente foi visitar, conhecer o centro ali que foi montado para a seleção brasileira, que tinha arquibancada para não sei quantas mil pessoas, que tinha sala de imprensa. Eles fizeram lá em Wex como é que eu vou dizer, como se fosse uma feira, cheio com 200 barracas de comida típica, de samba, aí tinha era uma várzea total. A gente foi uma semana, um dia antes ou 2, os jogadores chegarem, depois a gente foi conhecer a estrutura, depois a gente foi para Genebra, onde eles fizeram exames médicos, aí encontramos a seleção lá. E aí, amigo, quando começou o treino em Wex, vocês lembram disso? Vocês lembram? O pessoal mais velho vai lembrar. Era uma várzea. Quando o ônibus dos jogadores da seleção entraram, eles ficaram no hotel na cidade, que era numa estradinha que ficava um monte de gente na porta, uma zona. E aí quando eles iam para o centro de treinamento, eles passavam no meio dessas barraquinhas. Meu, o nego se jogava no ônibus, e jogava a camisa, e mulher levantava e mostrava para os jogadores. Lembra que uma menina entrou no campo, abraçou lá o Ronaldinho, que era a grande estrela da seleção. Muita gente fala que o Brasil perdeu a Copa de 2006 por causa dessa bagunça aí. Eu acho que foi um dos motivos, sim, não tinha concentração nenhuma, era impossível se concentrar. Atrás das arquibancadas, eram umas arquibancadas pequenas que misturavam imprensa, torcida, era uma várzea. Tinha vaca atrás ali, os jogadores, eu lembro que uma vez, não sei quem bateu uma falta, se o Roberto Carlos, não sei, a bola acertou a cabeça de uma vaca que ficava atrás da arquibancada, uma várzea total. E aí, eu lembro que no primeiro dia de treino da seleção não foi aberto para o público, foi aberto só para a imprensa. Eu lembro que eu estava sentado e os jogadores tinham um vestiário, né? Eles entraram na estrutura, eu estava na arquibancada e eu vi um cara correndo. Ele, não lembro com quem ele estava, correndo. Eu falei, nossa, quem é esse cara que eu não conheço, esse gordo aí? Era o Ronaldo Fenômeno, que já estava gordo naquela época, em 2006. Você talvez vendo pela televisão não lembre disso, depois ele ficou muito mais gordo, mas lá vendo pessoalmente ele estava irreconhecível de gordo. Eu lembro que a gente olhou um pro outro e falou, meu, esse cara aí é o Ronaldo, que a gente não tinha costume de ver de perto, né? Você via jogando na Europa, a gente não via muito. Eu falei, não acredito que esse cara não vai jogar nada, mesmo assim ele até fez uns golzinhos na Copa, né? Mas tomou o chapéu do Zidane, então não foi longe daquele Ronaldo que a gente conheceu. E eu lembro que me marcou também, vocês lembram? O treinador era o Parreira e tinha o Zagallo como auxiliar. O Zagallo já estava meio doentinho, coitadinho, já estava meio doentinho, o que eles faziam? Eles colocavam o Zagallo no sol, com um cobertorzinho nas pernas do lado oposto, onde os jogadores estavam, e ele ficava ali, aí de vez em quando alguém ia lá. Eu acho que foi uma homenagem que a CBF fez para o Zagallo, que ele não tinha a menor condição de... Participou ali e tal, mas ele já estava doentinho, acho que teve alguns momentos de problemas de saúde durante a Copa. Então isso me marcou bastante. E aí, para finalizar essa história de Wex, a torcida ficava no pé da seleção, eles tinham folgas, iam para cidades perto, tinha uma cidadezinha pertinho, chamava Lucerne, ali pertinho, uma cidade, os canivetes suíços, chocolate, era bem... Os jogadores foram lá, e o único que não foi o Ronaldinho Gaúcho, ele não foi, e não participou da folga, ficou no hotel. E aí criou-se a especulação, porque tudo é especulação, né? Você não sabe, a Record, que na época que eu trabalhava não tinha direito de transmissão, você não tem muitos acessos.
E aí começou a se falar que o Ronaldinho estava focado na Copa, que ele não queria saber de folga, já que ele era a grande estrela da seleção brasileira. Na verdade, amigo, sabe o que a gente descobriu depois? O Ronaldinho arrumou a namorada camareira. Ele conheceu uma camareira do hotel e em vez de ele ficar de folga, de sair com os outros, ele ficou curtindo a namoradinha dele, camareira, que até hoje eu não consegui confirmar se ela é brasileira. Muitos disseram que ela é brasileira, mas acho que não era, não. Ficou namorando a camareira enquanto os jogadores saíram de folga. Aí a gente foi para a Alemanha, quando terminou, acho que foram 15 dias na Suíça. A gente ficava fazendo reportagens nessas cidadezinhas e trabalhava de manhã, de tarde, de noite. E aí o grupo, a gente foi se espalhando, um grupo foi na frente primeiro para a Alemanha, é tudo fácil ali, você pega aquelas estradas sensacionais. A gente foi de van, atravessou a fronteira e foi para a Alemanha. A participação do tiozinho na Copa da Alemanha, eu conto no próximo vídeo, certo? Fiquem com Deus, deixa aí seu comentário, muito obrigado pelo seu carinho, pelo seu prestígio. Um abraço ao pessoal da Primus Motos, meus amigos Léo e Almir corintiano, Léo São Paulino sofredor. Nossos parceiros do canal, o site deles da loja está na descrição aqui para você conferir equipamentos seguros, bacanas, para quem anda de moto. Eu ando de moto, hoje andei na chuva com a jaqueta que eles me deram, é sensacional, impermeável, super bacana, então eu recomendo a você para andar com segurança e sofisticação e beleza, Primus Motos. Então eu volto na sexta-feira, amanhã é terça, amanhã eu gravo para o Barolo Vídeos, falando daquele time lá que a gente conhece. E aí na sexta-feira eu volto falando da rodada que pode definir o título do Campeonato Brasileiro. Certo? Fechando a conta, o Momento Saideira, eu esqueci de anotar o nome das pessoas, mas vai ser Momento Saideira. Então pode deixar comigo. Teremos o Momento Saideira, mandando um abraço para você que curte o canal, que tá aí prestigiando, que gosta do tiozinho. Muito obrigado. Então deixa aí seu nome. Prometo que na sexta-feira o Momento Saideira. Então fiquem com Deus e lembrando sempre que o futebol é diversão, tiração de sarro, o resto é bobagem, como diria meu saudoso pai. Aliás, estou pensando tanto nele esses dias aí. Fiquem com Deus, forte abraço, te vejo amanhã no Barolo Vídeos. Tchau!